Dia, na nossa aula de hoje de matemática, vocês abram aí os livros de vocês, do módulo 4, no capítulo 12, na página 118, onde nós vamos ver um pouco sobre medidas. Observem aí a página de abertura, onde nós podemos observar aí uma jarra despejando água em um copo. Observem aí no livro de vocês nas duas páginas, tanto na 118 como na 119. Aqui na 118, no balãozinho amarelo, nós vemos aí o enunciado: a água é essencial para a vida. Além da importância de tomarmos água para a hidratação do corpo, ela é indispensável para muitas tarefas, como a higiene pessoal, o cozimento de alimentos e o cuidado de animais e plantas. A água é muito importante na nossa vida. Na próxima página aí, na 119, observem aí uma pessoa, está segurando aí a jarra que está colocando água dentro do copo na página anterior. E vocês podem observar aqui que no balãozinho laranja está escrito na pergunta A. Na imagem, o que aconteceria se toda a água da jarra fosse despejada no copo? Então, o que vocês acham que ia acontecer se toda a água que está na jarra fosse despejada no copo? Na letra B, cite algumas tarefas do dia a dia em que o uso da água é necessário. Então, vocês podem citar, não é para a pessoa que está ajudando vocês, para que e por que nós utilizamos a água no nosso dia a dia, certo? Na próxima página aí, na página 120, nós vamos comparar massa. Olha aí o enunciado, comparando a massa. Aqui, na nossa amiguinha calculadora, nesse balãozinho, está fazendo uma pergunta. Em quais situações você já percebeu que a massa de um objeto era maior do que a massa do outro? Em que situações você já conseguiu observar? Quando está se referindo à massa, está se falando ao peso. Observe aí abaixo. No dia a dia, usamos as palavras leve e pesado para comparar a massa de objetos ou seres vivos. Então, vamos estudar esse assunto? Observem as imagens a seguir. Observem aí as imagens, nós temos ferro de passar, pena, maçã e um sofá. Observe aí 4 objetos, né? Abaixo aí nós temos, comparando essas imagens, podemos dizer que a maçã é mais leve do que o ferro de passar e o sofá é mais pesado do que a maçã. Observem aí, essa palavrinha massa, como foi descrito no enunciado acima, ela é utilizada para a gente fazer comparações entre leve e pesado. Então, observem aí os objetos que foram mostrados aí na imagem. Na próxima página 121, qual dos objetos apresentado é mais pesado do que o ferro de passar? Observem aí e vocês vão responder. Desses objetos que foi demonstrado na página anterior, qual que é mais pesado do que o ferro de passar? Então, vocês podem voltar caso tenham dúvida aqui e observar. Olha aqui o ferro, qual deles é o mais pesado do que o ferro? Logo abaixo, e mais leve do que a maçã? Observa novamente qual que é mais leve do que a maçã. Continuando, no número 2, observa os seguintes objetos. Nós temos aí um livro, uma nota de R$ 10 e também um bloco de notas. Então, vamos lá. Letra A, contorne de vermelho o objeto mais pesado. Desses 3 aqui, qual que vocês acham que é o mais pesado? Vocês vão contornar com lápis da cor vermelho. Na letra B, contorne de azul o objeto mais leve. Agora, com lápis na cor azul, vocês vão contornar o objeto que é mais leve, segundo esses 3 que estão aparecendo aí, tá bom? Logo abaixo, você já viu uma balança? Esse instrumento serve para medir a massa de objetos e de seres vivos. Logo abaixo, número 3, observe abaixo a balança de 2 pratos. Olha aqui, vocês já viram uma balança como essa? Balança é algo que é bastante utilizado nos lugares onde é vendido frango, por exemplo, numa quitanda, onde vende verduras e frutas, no posto de saúde, quando nós vamos fazer uma consulta médica, ou no hospital, tem uma balança lá para
medir a nossa altura, né? A fita métrica da balança e também para nos pesar, para ver a massa corporal que nós temos, o peso. Nesse caso aqui, essa balança é chamada também balança de mesa. Olha aqui, ela está pesando aí um alimento, a melancia e um objeto, uma bola. E logo abaixo nós vemos, complete as frases com as palavras bola ou melancia. Então, vejam só, a é mais pesada do que... Se nós observarmos aqui, qual desses objetos está mais pesado? Então, vocês vão observar aí, o objeto mais pesado é o que está mais inclinado para baixo. Observe aí. Então, vocês podem colocar a é mais pesado do que a e abaixo. A é mais leve do que... O objeto mais leve é o que está mais acima, ou seja, com a massa pesada, inclinando para baixo, o objeto mais leve, ele vai inclinar para cima. Ok, gente? Na próxima página aí, na página 122, vamos para atividades. Observe aí. Assinale com um X os alimentos que compramos de acordo com a massa, ou seja, de acordo com o peso, certo? Então, aqui na letra A nós temos óleo. O óleo de cozinha a gente compra por peso ou por garrafa de ml? O tomate na letra B, por peso ou outro tipo de medida? Na letra C, o alface a gente compra por peso ou por unidade? Na letra D, nós temos ovos. Ovos nós compramos por peso, por ml ou por dúzia? Na letra E, nós temos carne. Carne de boi a gente compra por peso, por unidade ou por ml. E por último, a banana. A banana a gente compra por dúzia, por peso, por ml ou algum outro tipo de medida. Então, vejam só, vocês vão assinar com um X, certo? O que nós podemos comprar por peso, certo? Ou seja, por unidade de massa. Então, nesse caso aí, o peso. Número 2. Observe o objeto na balança de 2 pratos. Depois, desenhe um objeto no prato vazio. Nesse caso aqui, nós temos a balança de mesa, como foi mostrado na página anterior. E aqui nós temos uma cola, um tubo de cola. O objeto que você desenhou deve ser mais pesado ou mais leve que o objeto que está na balança. Por quê? Olhem só, meus amores, aqui nós temos a balança e temos a cola. O objeto que vocês vão desenhar aqui, ele precisa ser mais pesado ou mais leve do que a cola? Se nós compararmos a imagem anterior, nós observamos aqui que a melancia, ela pesa mais do que a bola. Por isso, ela está inclinada para baixo. Nesse caso aqui, a cola está inclinada para cima. Então, o objeto que vocês vão desenhar, ele será mais pesado ou mais leve? E por quê? Ok? Na página 123, nós vamos ver um pouco sobre a quilograma. Observe aí. Uma unidade de medida utilizada para medir a massa de objetos e dos seres vivos é o quilograma, certo? Para medir a massa de objetos, né, é usado também a quilograma, mas essa sigla de quilograma é mais usada para medir a massa de objetos, digamos que maiores e mais pesados. Nesse caso aí, os seres humanos, caminhões também. Vocês sabiam que aqueles caminhões que fazem entregas de frutas, legumes, verduras, animais, fazem o transporte, né? Eles passam nas rodovias por balanças gigantescas que servem para pesar e saber a quantidade exata, né, de peso que vai sobre aqueles caminhões, se é a quantidade adequada que aquele caminhão pode, né, levar. Então, vejam aí. Número 1, leia a tirinha. Seu Manuel, qual é o preço do cafezinho? Então, seu Manuel responde, R$2. Mas, e o açúcar? Então, ele responde, o açúcar? O açúcar é de graça. Então, a menininha fala, então, me dê 3 quilogramas, por favor. E aí, o que vocês acharam? Em sua opinião, 3 quilogramas de açúcar é muito ou pouco para adoçar um cafezinho? Olha só, a unidade de medida que nós compramos de açúcar, né? Antigamente, vocês lembram que nós estudamos, quando estávamos em sala de aula, as pessoas trocavam, principalmente alimentos, quando não existia o dinheiro.
Elas trocavam. Então, se alguém produzisse o feijão e o outro arroz, elas faziam essa troca. Assim também valia para o açúcar, para o leite, ovos, animais, enfim. Mas agora nós usamos a unidade de quilograma, que equivale a um pacote de açúcar. Geralmente é vendido em quilograma, pacotes de 1 quilo, 2 quilos ou até mesmo mais quilos, certo? Nesse caso aqui, ela pediu 3 quilogramas. Quantos pacotes será que equivale a 3 quilogramas? Vocês acham que é o suficiente para adoçar um cafezinho ou está demais? Ou até insuficiente, ou seja, menos, não é uma quantidade adequada para adoçar um cafezinho? Essa é uma resposta pessoal, tá bom, gente? No número 2, observe a cena. Vemos aqui o Maurício, e ele pesa 22 quilogramas. E temos também aqui a Célia, ela pesa 17 quilogramas. Então, na letra A, quantos quilogramas tem Maurício? Olha aqui a quantidade, então vocês vão colocar aqui, tá? Na letra B, quantos quilogramas tem Célia? Olha aqui a quantidade. E na letra C, qual deles tem a maior massa e a menor massa? Então, observe aí. Essas duas crianças estão representando, um representa a maior massa e o outro a menor massa, outra criança. Então, vocês vão colocar aí os nomes dessas crianças abaixo na resposta da letra C, ok? Um representa uma quantidade maior e a outra criança uma quantidade menor. Mas os dois estão representando quantidade de massa. Tá certo, meus queridos? Na próxima página aí, nós temos novamente atividades. Número 1, observe o gráfico a massa de algumas raças de cachorro. De cachorros, aí nós temos a massa aproximada de algumas raças de cachorro. Cachorro é o nome que é dado a esses animais dessa raça, mas cada raça tem o seu próprio nome. Vejam aí, na primeira nós temos o bichon frisé, esse aqui, ó. Bichon frisé. Na segunda aqui, né, na sequência, nós temos o Fox Paulistinha. Na próxima, nós temos o Shetland Sheepdog. E, por último, o Pug. Certo? Essas são as raças desses cachorros. Todos são cachorros, mas, porém, as raças são diferentes. E esse gráfico aqui, ele foi elaborado com base no site Web Animal, o peso ideal. Está disponível no site webanimal.com.br/cão index 2. Certo? E o acesso foi em 21 de fevereiro de 2017. Então, com as informações neste gráfico aqui, nós podemos responder as questões abaixo. No gráfico, contorne de vermelho o nome da raça que tem a maior massa. Qual é a raça que tem a maior massa, de acordo aqui com o gráfico? Ou seja, que tem um peso mais elevado. E de azul, a raça que tem a menor massa, ou seja, a raça que tem um peso em quilogramas aproximadamente mais baixo do que os outros, menor do que os outros, né? Do que esses representados aí no gráfico. E na letra B, escreva em quilogramas a massa aproximada de cada raça de cachorro indicada no gráfico. Então, vocês vão observar que está o nome das raças aqui também. Vocês vão colocar a quantidade de quilogramas. Olha aqui, nós podemos observar a quantidade aqui, ó, tá? Nessa tabelinha aqui, ó, escrita, né, na vertical. Então, vejam aí, nós temos, ela é numerada do 0 até o 11. E aí, o bichon frisé, ele pesa em média quantos quilos? Vocês vão observar até onde foi pintada, né, a tabelinha, vocês vão colocar aqui. E o Fox Paulistinha? Em seguida, nós temos o Shetland Sheepdog. E, por último, o Pug. Vocês vão colocar a quantidade em números aqui, representando os quilogramas de cada um dessas raças de cachorro. Na próxima página 125 aí, nós temos a atividade número 2. Na atividade número 2, a Aline foi ao supermercado e comprou os produtos abaixo. Observe aí os produtos que ela comprou. Ela comprou arroz, feijão preto e também açúcar cristal. Qual é a massa dos 3 produtos juntos? Vocês vão observar que nas embalagens está mostrando a quantidade de massa de cada um. Então, vocês vão fazer aqui uma soma.
Vou pegar a quantidade de quilogramas do arroz, a quantidade do feijão e também a do açúcar e fazer uma soma e ver o total de quilogramas, ok? No número 3, observe a massa e a idade de Renato em dois momentos diferentes. No primeiro momento, Renato tinha 12 quilogramas e ele tinha 2 anos. No segundo momento, ele tinha 19 quilogramas e ele já tinha 6 anos. Então, vejam aí, na letra A, qual é a diferença de idade de um momento para o outro? Como é que vocês vão fazer essa diferença de idade? Fazendo uma subtração. Vejam só, nós temos aqui no primeiro momento 2 anos e no segundo momento 2 anos. 6 anos, perdão. Vocês podem colocar primeiro a idade de número maior, ou seja, 6 menos 2. E vocês vão ver a quantidade de anos, né, que diferencia um momento do outro. Na letra B, qual é a diferença de massa de um momento para o outro? A mesma coisa, vocês também vão fazer uma subtração, agora dessa vez com os quilogramas. Vocês vão pegar aqui o 19, que é maior, coloca primeiro, e em seguida, coloca o sinalzinho de subtração, e em seguida o número 12. Vocês vão fazer essa subtração. 19 menos 12, e vão colocar aqui o número correspondente a essa subtração. Tá certo, meus queridos? Na próxima página aí, 126, nós temos: leia a conversa entre Daiane e Lúcia. Então, a Daiane diz assim: eu tenho 25 quilogramas. E a Lúcia responde: eu tenho 22 quilogramas. Então, abaixo tem aí: quantos quilogramas Daiane tem a mais do que Lúcia? Aí, vocês vão fazer também uma subtração. Vocês vão pegar a quantidade maior, no caso da Daiane, e vão colocar aqui. Em seguida, o sinal de subtração e a quantidade de quilogramas de Lúcia. E vocês vão obter o resultado, certo? No número 5, a tabela abaixo apresenta a massa de alguns alunos do primeiro ano B. Observe aí a tabela, massa de alguns alunos do primeiro ano B. Aqui nós temos o nome dos alunos: Laura, Tânia, Davi, Carlos e Eduarda. E aqui nós temos a quantidade de quilogramas. A Laura tem 21, a Tânia tem 24, o Davi tem 22, o Carlos tem 24 e a Eduarda 23. E essa tabela foi elaborada especialmente para essa atividade. Então, vamos lá. Números abaixo. De acordo com os dados apresentados na tabela, responda às questões. A questão A: qual é a massa das 3 meninas do primeiro ano B juntas? Nesse caso aí, será uma adição. Vocês vão ver quais são as meninas: Laura, Tânia e Eduarda. E vocês vão fazer uma soma das quilogramas de cada uma. Então, vocês vão pegar 21 da Laura, com 24 mais, vão colocar o sinalzinho de mais, né? Mais 24 da Tânia e mais 23 da Eduarda. E vão fazer a soma. Na letra B, qual é a massa de 2 meninos do primeiro ano B juntos? Então, sobraram os 2 meninos, o Davi e o Carlos. Então, vocês vão fazer soma aí da quilograma do Davi e do Carlos e vão observar aí qual será a soma dos 2 alunos juntos, dos 2 meninos, né? Na letra A das meninas, na letra B dos meninos. Na próxima página aí, 127, nós vamos comparar a capacidade. A capacidade de um recipiente indica a quantidade de líquido que ele pode conter. Observe aí, número 1, contorne a jarra que possui a maior capacidade. Aqui nós temos 2 jarras. Então, vocês vão contornar a jarra que cabe mais quantidade de líquido. No número 2, observe as garrafas abaixo. Olha aqui as garrafas. E na letra A, contorne a garrafa que está com mais água. Todas as garrafas têm o mesmo tamanho. Observe aí a que está com mais água e vocês vão contornar. Na letra B, marque um X na garrafa que está com menos água, ou seja, que tem pouca água em relação às outras, né? A menor quantidade de água, certo? Então, primeiro vocês contornam a que tem mais água e depois marcam um X na que tem menos água. Na próxima página aí, nós vamos para atividades. Número 1, contorne de verde o frasco que está com mais perfume e de vermelho o frasco que está com menos perfume. Observe aí, o que está com mais perfume
e o que está com menos perfume. Todos eles têm a mesma quantidade, tá bom? A mesma capacidade, perdão. A mesma capacidade. Todos eles cabem a mesma capacidade de líquido, mas eles estão com quantidades diferentes. Então, com o lápis verde, vocês vão contornar o que está com mais perfume e com o vermelho, que está com menos perfume. No número 2, Roberto vai despejar o leite da caixa abaixo em alguns copos. Em sua opinião, quantos copos ele vai conseguir encher completamente? Converse com os colegas. Essa daí é uma resposta pessoal, gente. Observem aqui que a caixa ela tem 1 litro de leite, certo? Ela tem 1000 ml de leite, que equivalem a 1 litro. E aqui nós temos 5 copos aqui, certo? Então, essa daí é uma atividade comparativa. Vocês vão responder segundo o que vocês entenderam, o que vocês acham. Vocês acham que a quantidade de 1 litro será suficiente para encher esses 5 copos? Ou vocês acham que não será suficiente? Certo? Então, é uma resposta pessoal, tá bom? Na próxima página aí, na 129, nós temos um experimento. Observem aí. Você sabia que é possível fazer música utilizando recipientes que contenham quantidades diferentes de líquido? Essa atividade aí é uma atividade que, além de ter matemática, né, ela tem também arte, ou seja, porque envolve música. Então, observe aí, para realizar essa atividade, você vai precisar de 5 ou mais recipientes no mesmo tamanho e formato, corante para alimentos, água e 1 colher. Gente, essa atividade não é necessário realizar, mas é apenas para que vocês entendam aí como é possível tirar música de garrafas com líquido, tá bom? Ele usou aí líquidos coloridos para fazer essa comparação. Vocês só vão responder as perguntinhas que estão aí, tá? Mas não é necessário realizar essa atividade na prática. Agora, se vocês quiserem, podem fazer sim. Então, vejam só, na letra A, coloque diferentes quantidades de água no recipiente e organize todos eles do mais cheio para o mais vazio. E misture o líquido de cada recipiente com um corante diferente. Então, observe aqui do jeito que foi feito na imagem. A garrafa com maior quantidade de líquido é a primeira e assim vai, olha, até a garrafa com a quantidade menor de líquido. Na letra B, complete as frases com as palavras das fichas. Então, nós temos as palavras aqui, olha. Grave, vazio, cheio e agudo. Esse será o som emitido pelas garrafas, de acordo com a quantidade de água que tem em cada uma delas. Então, aí, toque os recipientes com a colher, produzindo som. Ao produzir som com os recipientes, você notou que quanto mais... Aí, vocês podem colocar as palavrinhas cheio, essas palavrinhas que estão aqui, ó. Cheio, agudo, vazio ou grave. Então, vejam só. Quanto mais está o recipiente, mais é o som. Então, vocês acham que a garrafa que está com a quantidade maior de líquido, ou seja, a garrafa que está quase cheia, né? Que está com o líquido na cor verde, ela vai emitir um som grave ou um som agudo? Vocês vão responder aí. Então, nesse caso aqui, quanto mais cheio quanto mais cheio está o recipiente, mais agudo ou grave é o som. E abaixo, quanto mais vazio está o recipiente, mais grave ou agudo é o som. Então, vocês vão responder aí, tá? Vocês vão utilizar aqui nesse primeiro momento a palavrinha cheio e aqui vazio. E de acordo com essas palavrinhas cheio e vazio, qual será o tipo de som emitido? No caso da garrafa cheia, será agudo ou grave? E da garrafa que está com menos líquido, será agudo ou grave? Então, vocês vão colocar aqui, certo, meus queridos? A nossa aula de hoje de matemática vai ficando por aqui. A professora também vai postar no grupo o link da nossa prova, tá bom? Então, fiquem atentos, respondam tudo direitinho. Logo mais à tarde nós temos a nossa chamada. Beijos, meus amores, fiquem com Deus. Tchau, tchau.